Hoje eu queria interromper um pouquinho aquela sequência em que a gente vinha sondando as raízes intelectuais remotas desse movimento de 68. Eu vou continuar com isso na próxima aula, mas eu queria interromper para tocar em dois assuntos. Um, pela sua de importância prática no momento, e o outro como uma espécie de lembrete metodológico que eu já deveria ter feito há muito tempo e esqueci. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria lembrar vocês o seguinte: nós estamos aqui nos Estados Unidos há 13 anos. Durante esse período, muitas pessoas, muitos brasileiros vieram morar aqui, né, em parte inspirados pela minha mudança e pressionados pelo estado de coisas no Brasil, vendo a impossibilidade de agir, de fazer qualquer coisa em benefício do país, acabam saindo. Porém, quando chegam aqui, é cada um para cuidar dos seus próprios interesses, para melhorar o seu padrão de vida, para se livrar dos seus problemas. E o Brasil é o único país do mundo onde não existe no exterior comunidades de exilados e autoexilados para tentar interferir politicamente no Brasil. As únicas comunidades que existem aqui são aquelas que são formadas pelo PT e pelo dinheiro do mensalão e essas coisas todas. Isso aí sempre existe. Não são grandes, mas elas existem. É só isso que existe aqui, mas isso não é uma real comunidade de exilados. Ao contrário, isso é o próprio braço do poder que se instala aqui, né? E aqueles que estão insatisfeitos com o estado de coisas se revelam que eles próprios são sintomas do estado de coisas, porque o Brasil jamais poderia ter chegado a esse ponto se não fosse essa tendência da sociedade brasileira para se esfarelar em indivíduos isolados, cada um achando que está cuidando dos seus interesses, quando na verdade, quando os interesses gerais afundam, os dos indivíduos também afundam, né? Uma vez até eu fiz um teste, né, entre os meus alunos, perguntando qual era o estatuto social dos seus antepassados, e quase todos estavam numa situação socioeconômica pior do que dos seus avós e bisavós, né? Meu bisavô era fazendeiro, meu bisavô era senador, meu bisavô era banqueiro, e agora não sei o que é. Eu sou funcionário público, eu sou professor secundário, etc, etc. Só havia um caso de uma moça que havia subido na vida em relação aos seus antepassados. O pai era boiadeiro e ela tinha conseguido tirar um diploma de enfermeira. Só um caso. Claro, a amostragem foi puramente casual, mas eu acho significativa, né? Quer dizer, este individualismo isolacionista da sociedade brasileira, que é uma coisa impingida desde a infância pelos pais. Eles não, você não tem que se meter com as pessoas, cuide dos seus interesses. Fala, bom, claro, cuidar dos nossos interesses é a coisa mais normal, você cuidar dos seus interesses, mas acontece o seguinte: o homem isolado não pode nada. Sem a associação não há interesse individual que sobreviva, então todo mundo acaba perdendo, né? Eu não conheço um único sujeito de família rica que não tenha perdido muito dinheiro nos últimos anos, sempre nessa base. Quando eu os convoco a uma ação coletiva, eles sempre pulam fora. Em 1993, aliás, perdão, estou exagerando, 2003, eu sugeri a várias pessoas de certo destaque na sociedade uma retirada coletiva. Falaram, vamos juntar umas 3 mil pessoas, vamos dizer, de elite, e nos retirar do país e fazer um pedido coletivo de asilo político em algum lugar, em função do estado de coisas no país. Isto por si já é um ato político de tremendas repercussões, tá certo? E aí teríamos já uma comunidade organizada para atuar em favor do Brasil desde o exterior. É claro que foi a mesma coisa que falar com a porta. As pessoas dizem, não, isso é muito alarmismo, não vai acontecer nada. Bom, agora tudo o que eu previa de pior já aconteceu. Eu me lembro das conferências que eu fazia nos anos 90, especialmente para organizações militares, clube militar, clube de guerra naval, escola de guerra naval, clube naval, etc., né, descrevendo tudo o que ia acontecer, mas essa simbiose de partidos de esquerda e narcotráfico, que isso ia dominar o país completamente se eles não fizessem nada. Não fizeram nada e até hoje continuam. Olha, eu tenho vontade de bater quando eu escuto um general dizendo as Forças Armadas estão atentas. Eu, sinceramente, tenho vontade de cuspir na cara ou bater.
E estou aproveitando para enviar esta mensagem aos seus distintos oficiais generais. Nós estamos cansados da sua atenção. Vocês não são de nada. As Forças Armadas já não têm o controle do território nacional, já perderam, nas últimas 2 décadas, perderam, e agora vocês estão com medo do narcotráfico. Vocês estão aterrorizados, não sabem o que fazer, e ficam com essa história, nós estamos atentos e tal. Vocês só sabem falar grosso, é tudo aqui, do garganta. Eu conheço vocês muito, muito bem, eu digo, perdi totalmente a minha confiança, não na honestidade e no patriotismo de intenções da nossa Força Armada, isso aí, mas na sua capacidade de se organizar e de agir eficazmente. Vocês não são capazes de agir, não querem agir e não vão agir. Graças a isso, entre outros fatores, não há hoje nenhuma força social capaz de tomar a dianteira e rearticular o país, recolocar alguma ordem no país. Para onde quer que você olhe, você só vê a confusão, a decomposição, a autodegradação. Você olha para a igreja, está assim, as Forças Armadas estão assim, a burguesia, a classe industrial está assim, a classe política está assim, a justiça está assim, a ordem dos advogados nem se fala. Tá? Então você não tem mais para onde correr, tá certo? As únicas forças organizadas que restam são algumas organizações de esquerda, porque elas também estão bagunçadas, e o narcotráfico. Então eu pergunto, quem é capaz de enfrentar o narcotráfico nesse país? Ninguém. O narcotráfico tem organização, tem disciplina, tem obediência, tem tropas treinadas, tá certo? Tem militância no Congresso, né? No Senado, no STF, na Justiça. Então, é simples. O Brasil virou a narco-república. E não vai sair disso, gente. Simplesmente não vai sair. Então, quando não há forças sociais capazes de tomar iniciativa, só resta uma coisa, a iniciativa de indivíduos que têm que criar uma nova força social, a partir da sua decisão pessoal. Isso é uma situação que eu já previa desde o início da década de 90. Falo, bom, nós temos que pegar indivíduos qualificados e que eles se ajuntem para fazer alguma coisa, não em nome de tal qual organização, não como representante de uma classe social ou de uma profissão, mas simplesmente como indivíduo interessado. E é evidente que aqueles que têm mais recursos, nessa situação teriam que ajudar o que tem menos, mas não assim por caridade, tem que ajudar o fulaninho, coitadinho, ele está começando uma vida, não é nesse sentido. Né? É ajudar no sentido, vamos dizer, quase de uma solidariedade partidária, de uma solidariedade organizacional, tá certo? Tipo maçônico, mafioso, como queiram chamar, tá certo? Quer dizer, ajudar em função de um compromisso, né, do envolvimento num esforço comum, numa luta comum. Isso aí que tinha que ter sido feito desde o início e já não foi. Então, o Brasil é o país da vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Então, agora, o certo é dizer, já não foi. Né? Às vezes, quando a situação passa do desesperado, as pessoas acordam. Talvez acordem nos próximos anos de alguns indivíduos que queiram agir, mas pensem bem assim, quantas pessoas, vamos dizer, de bons recursos, de recursos que você conhece, empresários, banqueiros, etc., quantos se moveram para o exterior nos últimos anos? Um montão. O que elas estão fazendo em favor do Brasil? Nada. Absolutamente nada. Cada um cuidando de si mesmo. E, evidentemente, vamos dizer, você, quando o conjunto está indo para trás, não adianta você querer ir para frente. Quer dizer, a ideia de você, esse individualismo que no Brasil é uma coisa tão invertida, tão doente. No Brasil isso vale até como sinal de maturidade. O sujeito que só cuida dos seus próprios interesses, não quer saber de se envolver com ninguém, fala, bom, aqui nos Estados Unidos até crianças de escola sabem que o progresso de todos depende do progresso do conjunto. Então todo mundo tem que colaborar de algum modo. Por isso é que nos Estados Unidos você vê esse hábito arraigado do trabalho voluntário, né? da contribuição para causas, tá certo? E para entidades de caridade. É o país o povo que mais contribui para essa coisa no mundo e que mais faz trabalho voluntário.
Olhando essas coisas, você entende a origem, vamos dizer, a raiz do poderio americano. É nessas coisas que está. Como diz o Tocqueville, quer dizer, olha, eu tentei explicar a América olhando, sei lá, a sua cultura, as Forças Armadas, etc. Mas no fim descobri que a Força dos Estados Unidos está nas igrejas. Não por causa do elemento religioso propriamente dito, mas por causa do elemento de solidariedade social que elas inculcam nas pessoas desde a infância. Por isso é que você percorre o país de ponta a ponta, todo lado você vê bandeiras americanas. Quer dizer, o que é uma identidade nacional? É a memória dos feitos realizados em comum, tá certo? Que prepara para, vamos dizer, os próximos feitos. Ainda de acordo com a definição de consciência do Maurice Pradini, a consciência é a memória do passado preparada para as tarefas do presente e do futuro. Então você vê o que é uma consciência nacional. Isso aqui existe. No Brasil simplesmente não existe. Agora, como é que um país onde não existe consciência nacional pode querer, aspas, resolver os seus problemas? Isso é absolutamente ridículo. O Brasil nunca vai resolver problema nenhum. Este é um país impotente, este é um povo de incapazes, de covardes, tá certo? De individualistas, de pessoas egoístas pra caramba, que merece o pior destino possível. Eu acho injusto, tá certo, que um país como o Brasil tenha uma situação melhor do que a Zâmbia, por exemplo. Né? Eu duvido que o pessoal na Zâmbia seja tão egoísta e individualista assim. Né? Isso incluindo juízes, oficiais das Forças Armadas, o clero inteirinho, bispo, cardeal, etc, etc. Quer dizer, é uma exibição de baixeza como nunca se viu no mundo. Não é assim os níveis de corrupção, não. Talvez a corrupção seja até mais alta em algum lugar. É um nível de corrupção da alma. É a baixeza, é a mesquinharia, a falta de valor. Assim, são pessoas que não valem nada. Você pega o STF inteiro, nenhum daqueles 9 palhaços vale nada. É tudo bandidinho, pé de chinelo. É aquele cara que, não é que ele leva propina. Eu já observei esse fato no Brasil. Às vezes, certas delegacias, você precisa de um documento ilegalmente, e tem lá um escrivão. O escrivão te arruma o documento, você não precisa dar nada para ele, porque é a propina potencial. Ele vê que você tem algum dinheiro, ele pode precisar de você algum dia, então ele já faz o favor adiantado. É a propina a crédito. Né? Isso existe, eu vi isso. Então não é tanto a corrupção no sentido material, mas é uma corrupção da personalidade. E quando isso se torna endêmico, eu digo, bom, então, como é que nós podemos arregimentar esse povo para fazer qualquer coisa? Claro, você consegue botar pessoas na rua gritando. Elas vão, gritam, falam meia dúzia, falam, mas eu volto para casa. Ninguém foi ali para dizer, vamos anotar o endereço das pessoas, formar comitês de bairro, tá certo? Vamos criar uma militância. Ninguém fez isso, embora tenha pedido, implorado, mandado, tudo desde 2015 eu estou falando isso, 2013. Quer dizer, será que esse pessoal não sabe? Agora, será que todo esse pessoal, mas esse pessoal sei lá, esses movimentos tudo. Escuta, meu filho, será que você sabe mais do que eu a respeito? Eu estou estudando essa porcaria faz 50 anos. Você chegou agora, não leu porra nenhuma, tá certo? Nem imagina a possibilidade dele. Outro dia estava esse idiota desse Claudio Tomoli, dizendo que ele fica recomendando livros que nem existem no Brasil. É? Quer dizer que você estar informado, estar em dia com a bibliografia estrangeira agora é um pecado. Você tem a obrigação de só ler aquilo que os outros leram na sua própria língua. O que é isso? Quer dizer, um americano pode se dar ao luxo de ser um monoglota, porque tudo que se publica no mundo se traduz aqui. No Brasil não se traduz nada. Então isso quer dizer que continua vigorando a língua portuguesa, é o túmulo do pensamento. Se ele se informa só pelo mercado editorial brasileiro, ele não sabe nada. Ele está que nem o Johnny English, tá entendendo? Ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe nada. Né? Então, o que a gente vê, vamos dizer, é esse tipo de degradação indo cada vez mais fundo, cada vez mais baixo, ano após ano. Esse negócio não para. E o pessoal fica contente porque o Lula foi parar na cadeia. Eu digo, escuta, o Lula já estava acabado. Você olha a cara dele. Você vê, ele é um homem decadente, né? Não tem mais força, não tem mais capacidade. Quer dizer, jogar o Lula na cadeia é a mesma coisa que você jogar uma casca de banana no lixo, não vai fazer diferença nenhuma. Tá certo? Não vai parar de nascer banana por causa disso. Então,
Veja durante esse período os progressos que foram feitos no campo, por exemplo, da ideologia de gênero, no campo da degradação educacional, no campo da corrupção da justiça. Veja todo o terreno que esse pessoal ganhou, enquanto o povo estava na rua celebrando a prisão do Lula. Quem não entende? A prisão do Lula é simbólica, como a eleição de um presidente é simbólica, gente. Então, só leva vantagem na situação quem tem militância organizada. E se falar militância organizada de direita no Brasil, faz-me rir, não existe nenhuma. Tá certo? Só o que existe ainda é o PT, o PSOL, o PSTU, essa porcariada toda. Que é, melhor dizer, o narcotráfico. O narcotráfico tem organização, sim, isso não é de hoje. Isso 30 anos atrás, nos Morros Carioca, você já via que a justiça ali era administrada pelo chefe do narcotráfico. Saiu uma briga entre marido e mulher, quem é que ia arbitrar? O chefão. Se um sujeito roubou, sei lá, um picolé do outro, a quem você vai se queixar? Ao chefe do narcotráfico. Então isso quer dizer que essas organizações de narcotraficantes nos vários morros do Rio eram como sovietes. São governos independentes que têm o controle de uma parte do território. Ora, hoje em dia, organizações desse tipo o Brasil está repleto disso. Em parte criado pelo narcotráfico, em parte pelo MST. Essas outras células do MST são sovietes. E o Brasil já está sob o governo deles. Se você somar tudo isso, isso tem muito mais poder do que Força Armada, do que STF, do que o Congresso, etc, etc. Nós já estamos num outro regime e não estamos percebendo. O que você percebe é que todas as iniciativas oficiais são impotentes. Como é que a sociedade continua andando? Bom, alguém está tocando as coisas. Eu sei quem está tocando. E todo mundo sabe. Agora, este pessoal que sai daí, que inclusive se a pessoa vier me pedir ajuda para mudar para os Estados Unidos, eu vou bater. Durante um tempo eu não fiz nada, eu comecei a xingar, agora xingar não adianta, tem que bater. Tá certo? Tem, né? Você quer vir para os Estados Unidos para melhorar a sua vida? Vem cá que eu vou melhorar a sua vida, eu vou mostrar para você o que é bom para tosse. Por via anal. Então, eu não aguento mais isso aí. Quer dizer, é muito individualismo. Cara que são alunos meus, que estudam comigo há anos. Vem para cá e fica só pensando assim, no seu empreguinho, o seu green card, o seu não sei o quê, vou arrumar uma americana para casar. Que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, você afunda o seu país e espera que só você saia bem. Pode acontecer, um ou outro pode sair bem no meio da desgraça geral, mas não é o caso da maioria. Nem lá, nem no Brasil e nem aqui. Então, é claro que se sai uma pessoa, vamos dizer, totalmente sem instrução, um sujeito é um pedreiro, um peão de obra, uma coisa assim, bom, ele vem para cá para arrumar um trabalho, é claro, não tem a perspectiva de uma ação política, mas não é o caso da maioria que está vindo para cá. A maioria é gente que tem instrução superior. Então, era isso, é uma coisa mensagem que eu desejaria passar para vocês, né?